Fala, meu povo! Eu sou a Gabizinha, esse aqui é o Filmes e Snacks e hoje eu vou falar um pouquinho do Poço, que é esse fenômeno, né, recente da Netflix. Ele é um filme de 2019 e é do Galder Castelo Urrutia. Então, bora lá? Eu vou basicamente explicar rapidinho do que se trata o filme, caso você não tenha visto ainda, eu espero que tenha visto. Depois vou dar algumas das teorias que se fez em cima desse filme e por que eu acho que, assim, pelo menos pra mim, apesar de eu entender todas as teorias, todas as mensagens que o filme tenta passar, eu não me senti tão convencida assim. Basicamente, o filme se passa dentro de uma prisão em que você tem vários níveis e nesses níveis tem apenas duas pessoas. Tem um buraco no meio por onde a comida vai passando. Então, se você for parar pra pensar, que começa lá no topo e vai descendo, cada vez que desce tem menos comida pro de baixo. E, basicamente, os de cima têm muito mais escolha e fartura do que os que estão embaixo. Isso é o básico do básico do filme. Só que, conforme a história vai passando e tudo mais, a gente consegue criar muitos paralelos, não só com a nossa realidade, a nossa sociedade, mas também alguns paralelos mais religiosos. Algumas das teorias que a gente tem aí, a primeira, a questão do filme fazer uma crítica muito forte à sociedade. É um filme muito pesado, meu estômago não curtiu tanto assim, tem algumas cenas bem Disney. Mas assim, eu acho que pra algumas pessoas que são mais céticas com relação a isso e tudo mais, eu acho que é um filme necessário. Quando você pega só essa teoria básica de que quem tá lá em cima e é mais beneficiado, geralmente tá cagando pra quem tá embaixo. E segue a vida assim, toca a vida desse jeito. E aí quando o personagem principal, né, ele tenta mudar isso, ele vê todas as mazelas, assim, do que a sociedade passa, meio que basicamente. E ele tenta enviar uma mensagem para a administração, que seria meio que o governo, assim, daquela prisão. Só que, assim, se você vai fazer as pessoas passarem por um filme tão indigesto, por que no final você não pode dar uma mensagem de que dá certo, sabe? Gente, este vídeo contém spoilers, então já sabe, né? Qualquer coisa, pausa o vídeo aqui, vai ver o filme e depois você volta. É pra voltar ainda dá um likezinho. Então, assim, se você vai fazer a pessoa passar por um cenário, por um filme tão indigesto, que faz uma crítica social tão forte, por que você não tenta dar pelo menos um crédito pro personagem principal que tenta mudar o sistema, sabe? Eu sei que uma das mensagens é que o sistema não pode ser mudado, mas quando a Panacota chega lá, e aí meio que volta na cena do início do filme, né? Que a administração e o cozinheiro estão putos, porque eles acham que a Panacota voltou lá pra cima, única e exclusivamente porque tinha um fio de cabelo e aí as pessoas não quiseram comer. E não era nada disso. Eu acho que se você vai fazer a pessoa passar por um filme tão forte e que vai te fazer ficar pensando durante todo o trajeto do filme, vai fazer o personagem principal tentar mudar aquilo, eu acho que seria mais interessante entregar uma mensagem de que se você luta se todo mundo lutasse um pouco pra alterar o sistema, talvez ele seria melhor do que ele é hoje, sabe? Então, assim, isso que me incomodou um pouco, assim. É você simplesmente reafirmar que, olha, a administração e o governo cagaram para todo o seu esforço. E a segunda teoria é a religiosa. Eu andei lendo um pouco e tem uma representação para cada um dos personagens que acaba aparecendo, né, pro personagem principal. Nessa teoria, a administração, né, seria o céu. Todos os níveis são níveis do inferno, ou então o purgatório, né, que
Você vê que quanto mais você desce, mais você sofre e tudo mais. Tem toda a teoria do inferno de Dante e dos círculos de sofrimento para cada tipo de pecado capital que você tenha cometido. Inclusive, se você começar a reparar, depois que ele encontra o Baharati, que eles estão descendo, você consegue ver claramente todos os pecados capitais sendo encenados ali em algum dos níveis. Então, tem muito essa questão. Cada personagem nessa teoria desempenha algum papel. Então, o personagem principal, Goring, é o Messias. O Baharati, ele representa a fé, tanto que ele desce, né, junto com ele até o final, tá lá e tudo mais. Aquele velhinho lá do início, de onde ele acorda, né, bem no início do filme, a lógica. Tanto que todas as vezes que ele tá meio que surtando e tudo mais, esse velhinho aparece e ele sempre tá falando óbvio, 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 porque ele é a lógica. E quando ele encontra Baharati, a lógica para de atormentar demais o Goring. Então, é um forte indício de que seria essa representação. Bom, beleza. Aí a gente tem a representação em números, né? O último nível é o nível 333, e são 2 pessoas por andar, então a gente tem 666 pessoas, ou seja, o número da besta. E aí vem todo o rolê dele, na lógica, conseguir entender todo esse mecanismo, ver o que está acontecendo de errado. Ele chega a encontrar aquela mulher que é a empatia. Você consegue perceber claramente que ela tenta, através da conversa e de se colocar no lugar do outro, resolver aquele problema que é irresolvível. E quando eles descem, que, né, já tá lá com Baharati e tudo mais, a gente passa por todos os 7 pecados capitais. Os que eu consigo lembrar agora, assim, rapidinho, é o menino com síndrome de Down, que é a gula, e principalmente o cara que escolhe como objeto levar dinheiro, que ali não vai servir de absolutamente nada. Quando eles chegam lá embaixo, eles encontram a menininha, pelo menos pra mim, é uma mensagem de esperança, tanto que ela tá lá no último nível e ela ainda tá bem, ela ainda tá sendo alimentada pela mãe dela, que fica, né, viajando e matando todo mundo. E no fim do filme, a fé, ela meio que morre, né, entre aspas, some, porque ele chegou até o fim da missão dele, da grande missão dele. E ele, então, usando a lógica, que é o velhinho que, né, ele sai andando com ele, diz que ele não é necessário para que a mensagem seja entregue. Só que, levando em consideração isso, e aquela cena do início da panacota e tudo mais, não faz muito sentido. Eu acho que tem que analisar o filme sem levar em consideração sem levar em consideração o conjunto inteiro. Porque nesses dois acabam tendo meio que furos, assim. Porque, entendeu? É isso que eu senti falta. Se era pra trazer tanta cena desagradável e desnecessária, podia pelo menos ter alguma mensagem no final de que tudo aquilo valeu a pena pra alguma coisa. Porque, na real, em nenhuma das 2 teorias isso acontece. E se você discorda, você pode defender o seu posicionamento aqui embaixo. Eu vou adorar escutar. Mas é mais por isso que eu fiquei incomodada com o filme. Eu acho que ele é muito necessário, principalmente no período que a gente tá vivendo, né? Onde as pessoas estão esquecendo do outro e indo totalmente pro... Como é que fala? Totalmente pro irracional, pro egoísmo, 100%, sem pensar no próximo. Então, assim, para algumas pessoas que ainda estão com essa viseira, é bom assistir esse filme pra dar uma... sentar e falar assim, nossa, que treta, né? E assim, de bônus, eu só vou trazer que a última notícia que a gente tem, que o diretor falou um pouquinho sobre o que ele esperava desse filme. Na verdade, ele foi feito para ser uma peça de teatro, mas ele nunca chegou a virar uma peça de teatro. E, na real, a única coisa que o diretor queria era que a gente parasse e pensasse um pouquinho como que a gente agiria se a gente também tivesse nessas situações. Assim, é muito nojento e é muito indigesto dizer isso, mas eu acho que eu teria feito tudo que aquelas pessoas faziam pra realmente sobreviver. Me conta aqui embaixo se você também faria, mas
É realidade, a gente é assim, o ser humano é assim, fazer o quê, né? Acho que esse filme traz muito do que a gente é de verdade. Todo mundo tem um pingo de egoísmo, nem que seja pouco, mas tem. E, bom, era isso que eu quis trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não tem meu cachorro agora pra fazer vocês curtirem o vídeo e se inscreverem, o que é triste. Mas não deixem de fazer isso mesmo assim, tá? Tchau!